A própria imagem de Deus precisa ser reproduzida na humanidade, pois a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Muitas pessoas temem estas citações, ou aquela de parábola de Jesus 69 que diz: somente quando o caráter de Cristo se reproduzir na sua igreja é que ele virá para buscá-los como seus. Por isso Jesus aguarda com fremente e deseja a manifestação de si na sua igreja. Mas elas não são fictícias, são declarações reais, contundentes e que precisa ser uma realidade na sua vida e na minha vida. Deus precisa ser reivindicado e ele será reivindicado na última geração. Quando o ser humano, quando a igreja de Deus vencer completamente o pecado nesta pecaminosa carne, Deus será reivindicado. E este tema nós abordamos em Cristalina, Goiás, no congresso que se realizou no mês de dezembro de 2017. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Nessa noite, meus queridos irmãos, nós vamos estudar sobre a reivindicação do caráter de Deus. Essa palavra, né, muito usada, vindicar o caráter de Deus, porém vamos ver um pouco na prática como isso funciona, ilustrando nas experiências de homens que tiveram esta atitude de vindicar o caráter de Deus. Para tanto, eu gostaria de convidar vocês a irem comigo a Isaías 14. Vamos fazer um repasso do que nós estudamos pela manhã, porém vendo outros versos e avançar depois para a parte central do que nós iremos abordar nesta noite. Isaías capítulo 14, o verso 12 diz: como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que enganava as nações. Quem são as nações aqui neste verso que foram enganados por Lúcifer? Quem são as nações? Que aqui no verso diz: tu que enganava as nações. Quem são estes aqui que foram enganados? Uma pergunta fácil, hein? Notem que aqui ele ainda era o quê? Lúcifer, né? Quando ele veio para a terra, ele assumiu outro nome, Satanás. Mas as nações aqui que foram debilitadas, obviamente que são os anjos. São os anjos. E tu dizias onde? No teu coração. Então nós estamos em um momento em que a rebelião de Lúcifer ainda era interna. Porque ele dizia onde? No seu coração. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o quê? O meu trono. A palavra trono, na verdade, seria reino. Depois vocês podem ver isso em Salmo 103, verso 19, que trono é uma palavra sinônima para reino. Então, Satanás queria estabelecer o seu trono no lugar do trono de quem? De Deus. Então ele queria estabelecer o seu reino no lugar do reino de Deus. No monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então Satanás queria assentar-se aos lados do norte. O que tinha de importante aos lados do norte para Satanás desejar estabelecer o seu trono geograficamente neste local? Olhem comigo Salmo 48. Salmo 48. Por que Satanás quis estabelecer o seu trono aos lados do norte? Salmo 48, verso 1 e 2. Grande é o Senhor e muito digno de adoração. Formoso de sítio, é onde? A cidade do grande rei aos lados do norte. Então, no céu, o que fica situado aos lados do norte?
a cidade do grande rei. Se é a cidade do grande rei, logo é onde Deus vive. Então ele queria estabelecer o seu trono justamente onde Deus vivia. Justamente onde Deus vivia. Agora, para dois reinos subsistirem, o que é necessário acontecer com um? Tem que cair. Um tem que cair. E foi aí que Satanás começou a minar a base do governo de Deus. E qual é a base do governo de Deus? Caminho a Cristo, página 24, diz: a lei de Deus é a base do seu governo, tanto no céu, assim como na terra. Salmo 97, verso 2 também diz, olha aí comigo, Salmo 97, verso 2. Salmo 97, verso 2. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo formam a base do seu trono. Então, o que compõe a base do trono de Deus? Justiça e juízo. Juízo, depois vocês podem ver em Salmo 89, que é a verdade. E justiça, biblicamente falando, é o quê? Justiça, biblicamente falando. Salmo 119, 172. Leiam para mim, Salmo 119, 172. Minha língua falará todos os seus mandamentos, pois eles são justiça. Poesia hebraica. Então, os mandamentos de Deus são justiça. Então, justiça e juízo formam a base do trono de Deus. Justiça, a lei. Juízo, a verdade, transparência. Então, ele começou a minar a base do governo de Deus, que era a própria lei, dizendo que a lei era injusta e não podia ser obedecida. E ele, então, começou a debilitar os anjos. E tem uma história na Bíblia que ilustra vividamente a atitude de Satanás no céu ao enganar os anjos. Olhem comigo aí, 2 Samuel, capítulo 15. A história de Absalão. 2 Samuel, capítulo 15. Nós vamos perceber que Absalão é uma ilustração muito própria de Satanás e sua atitude de rebelar-se contra Deus no céu. Capítulo 15 de 2 Samuel, o verso 2 diz: também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava a si Absalão e lhe dizia: de onde és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: há quem me dera ser juiz na terra. Então ele queria ser juiz no lugar de quem? De Davi, seu pai. Assim como Lúcifer era filho de Deus, desejava ocupar o lugar de Deus, Absalão, que era o filho de Davi, desejava ocupar o lugar do seu pai Davi. E dizia Absalão: para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Então, Absalão falou assim: olha, se eu fosse o rei e juiz, eu faria justiça, pois todos os seus negócios são bons. Então, indiretamente, ele estava falando que o reino que estava sendo gerido por Davi não era justo. Ele dizia: eu faria justiça. Então, o reino atual não era justo. E não foi a atitude de Lúcifer no céu ao dizer que o governo de Deus era injusto? Verso 5. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para lhe inclinar, ele estendia sua mão, pegava e o beijava. Engano. E desta maneira, verso 6, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim roubava Absalão o coração dos homens de Israel. Não foi o mesmo que Lúcifer fez no céu? Roubou o coração de quase a metade dos anjos de Deus. Aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos, então foi uma prática curta ou prolongada de Absalão, esta de furtar os súditos de Davi.
uma prática prolongada. Assim como no céu, Lúcifer também, de maneira prolongada, conquistou o coração dos anjos. Verso 11. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, quando Absalão tentou usurpar o trono pela força. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Então, nós temos pessoas que aderiram também à ideologia de Absalão inocentemente. Assim como muitos anjos nos céus aderiram também à filosofia de Satanás inocentemente. Verso 12. Também Absalão mandou vir homens, conselheiros de Davi, à cidade de Giló, estando ele ainda oferecendo seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava. E vinha o povo, ia crescendo como Absalão. Então nós temos algo progressivo acontecendo. Assim como no céu, os anjos que foram aderindo à ideologia de Lúcifer também foi crescendo aos poucos. De maneira que a história de Absalão é uma história prática que ilustra, com todos os detalhes, a atitude de Lúcifer no céu ao conquistar os anjos que eram súditos do governo de Deus. Voltem aí comigo a Isaías 14 novamente para avançarmos. Isaías 14, verso 14. E seguiu Satanás dizendo: subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então, qual era o desejo de Lúcifer? Ser semelhante ao Altíssimo. Não em caráter, porque Deus nos pede que sejamos semelhantes a Ele, não pede? Mas ele queria ser semelhante a Deus em autoridade e em poder. Na verdade, ele queria ser adorado, assim como Deus era adorado. Tanto que quando Jesus foi por ele tentado no deserto, o que ele disse para Jesus? Olha, você não precisa padecer para ter todos esses reinos. Basta você me adorar que eu te dou tudo. Lucas 4, né? Verso 6 em diante. Só você me adorar que eu te dou tudo isso. Então o desejo de Lúcifer era ser adorado. Porém existia algo que falava contra ele. Sabem o quê? A lei. Porque a lei diz que somente Deus pode ser adorado. Então ele tinha que fazer o quê? Acabar com a lei. Porque Lúcifer, embora fosse um anjo poderoso, ele era também o quê? Criatura. Ele era uma criatura. Deixem aberto aqui e olhem comigo aqui Ezequiel capítulo 28. O verso 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e formosura. Então, antes do pecado, qual era a condição de Lúcifer? Ele era sábio, ele era belo, ele era perfeito. Porém, ele perdeu esses maravilhosos atributos. Agora eu pergunto, por que Lúcifer desfrutava de toda essa sabedoria e beleza? Deixem aberto aqui também, olhem comigo Salmo 19. Salmo 19, todos estão lá? Olhem comigo Salmo 19. Por que Lúcifer no céu, antes da transgressão, a Bíblia diz que ele era sábio, belo, formoso? Salmo 19, todos estão lá? Verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por que Lúcifer, antes da transgressão, era belo e sábio e inteligente? Porque ele observava a lei de Deus. Podem voltar a Ezequiel 28. Quando ele deixou de observar a lei de Deus, logo ele perdeu estas maravilhosas prerrogativas. Capítulo 28 de Ezequiel, verso 13. A última linha do verso 13, que é um versículo grande, diz: no dia em que foste criado,
Aqui existe algo que falava contra Lúcifer, que desabonava este ser para receber adoração, pois ele era uma criatura, e criatura não deve receber adoração. E Lúcifer era criado. Olhem aí ainda o capítulo 28, verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que todos façam o quê? Olhem para ti. Voltem a Isaías 14 comigo. Isaías 14, verso 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão. Então Deus, nesses 2 capítulos das Escrituras, diz que todos devem fazer o quê? Contemplar a Satanás. Não no sentido contemplativo, mas observar qual tipo de governo ele iria desenvolver aonde? Se tivesse tido a oportunidade. No céu. Deus não concedeu esta oportunidade, porém aqui na terra ele conseguiu esta oportunidade. Olhem em Lucas aí comigo, capítulo 4. Lucas 4, verso 6. E disse-lhe o diabo, Senhor, se referindo a Jesus, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi dado, e eu dou para quem? Para quem eu quiser. Quem foi que deu o planeta Terra, este reino para Satanás? Adão. Adão é que era o rei, Salmo 8, coroado de glória e honra. Ele cedeu o seu governo para Satanás. Jesus reconhecia Satanás como governante desse mundo? Sim. Quando nos concílios, quem que Jó viu indo ter com Deus? Satanás representando a terra. E quando o próprio Cristo aqui esteve, ele disse o quê? Eis que aí vem o príncipe deste mundo. Então o próprio Cristo reconhecia Satanás como legítimo governante desse planeta. Por quê? Porque Adão deu esse planeta para Satanás de mão beijada. E ele tomou então posse desse mundo. E agora todos deveriam contemplar que tipo de governo ele iria desenvolver. E todos os seres celestiais iriam ter agora o conhecimento do que teria sido o universo se ele tivesse subido ao trono no céu. Pois o que nós vemos hoje limitado no planeta Terra teria sido o que teria acontecido com todo o universo. Porém, Deus não permitiu que isso acontecesse no céu. Porém, na terra, ele conseguiu conquistar esse espaço. E desde então, da queda do homem, Satanás vem desenvolvendo o seu governo. O desejado de todas as nações, na página 759, diz o seguinte: foi então concedido tempo a Satanás. Os princípios em jogo deveriam ser mais plenamente desenvolvidos. Por quase 4.000 anos esteve Jesus trabalhando pelo reerguimento da raça, ao passo que Satanás trabalhava para a queda e destruição. E o universo assistia a tudo. Os mais interessados em tudo o que acontece aqui embaixo são os anjos e os mundos não caídos. Meus irmãos, nós não fazemos ideia o quanto este planeta é observado de perto. Nós vamos ver algumas histórias quando formos falar sobre o selamento, onde Deus diz que cada evento importante, o que acontece com todo o universo, cada evento importante que acontece aqui, eles param para assistir. Eles têm interesse
em cada penitente que vive neste planeta. É do interesse de todos saber qual tipo de governo teria sido estabelecido no universo e qual tipo de pessoa vai viver com eles no céu por 1000 anos. Então é do interesse do universo acompanhar cada passo nosso nesse planeta. Depois da queda, então, dos homens, Deus, como vimos de manhã, foi parar no banco dos réus, acusado. E desde então, ele procura testemunhas que possam demonstrar diante do universo que Satanás está errado nas suas acusações, pois os próprios anjos, até a cruz, tinham muitas dúvidas nas suas mentes. Olhem essa declaração do desejado de todas as nações, na página 761. Olhem só essa declaração. Até a cruz de Cristo, Satanás tinha acesso ao céu. Tanto que Jesus disse: eis que eu vejo Satanás cair do céu como um raio. Já leram esse texto lá em Lucas 10? Eis que eu via Satanás cair do céu como um raio, mas ele já tinha caído há quantos 1000 anos? Há 4000 anos. Ali Jesus está se referindo à segunda expulsão de Satanás, porque até a cruz ele tinha o domínio total desse planeta, porém isso foi reivindicado na cruz. Mas quando nós lemos Apocalipse 12, nós vemos que Satanás foi expulso 2 vezes. Na segunda vez, foi uma expulsão simbólica no sentido de ele ficar restrito ao planeta Terra. Ou seja, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, pois sabe que pouco tempo tem. Então, nessa segunda expulsão na cruz, ele perdeu o acesso aos portais celestiais, onde ele ficava para poder fazer o quê? Acusar os filhos de Deus. Não é o que está escrito em Zacarias 3? Que Satanás se colocava ali e começava a acusar os filhos de Deus? Ele perdeu esse privilégio, estaria agora restrito ao planeta Terra. E é nesse momento também que os laços de simpatia que existiam entre os anjos celestiais e Satanás se romperam. Meus irmãos, o que é laço de simpatia? É um carinho, é um carisma, é uma conexão. E isso existia até a cruz. Isso parece muito sério. Olhem aqui a declaração. Se referindo à cruz, diz: Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás desarraigou-se da simpatia dos seres celestiais. Então, quando foi que houve o rompimento das simpatias dos seres celestiais e Satanás? Na cruz. Estavam rotos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Meus irmãos, então até a cruz existia amizade entre os seres não caídos e os seres caídos. Por que que isso acontecia? Porque Satanás tinha um bom argumento. Até esse momento, os anjos do céu olhavam a Deus com desconfiança. Até a cruz, os anjos deveriam tomar uma decisão. Aqueles que lá no céu ficaram com uma interrogação. Pois o texto diz assim: o homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem serviriam. Satanás já estava fora do céu há 4000 anos, e o texto diz que eles deveriam escolher a quem servir. Então, na cruz foi o derradeiro momento. Até lá, então, poderiam existir anjos que talvez quisessem aderir ao governo de Satanás, porque os laços de simpatias eram fortes. Até a cruz. Olhem comigo aqui,
essa realidade também na Bíblia. No espírito de profecia está muito claro, mas se eu for falar isso para alguém que não crê no espírito de profecia, eu não poderei utilizar. Então eu quero mostrar o que eu mostrei aqui também na Bíblia. Olhem aí comigo Colossenses, porque a Bíblia revela essa mesma verdade. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que é contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou-as do meio de nós, cravando-as onde? Na cruz. Então nós estamos falando de qual evento aqui no versículo 14? De Colossenses 2. Nós estamos falando da cruz, da crucifixão de Jesus. Agora, vamos ver o que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Olha o verso 15. E, despojando os principados e potestades, os expôs, o quê? Publicamente, e deles triunfou. Então, quando Jesus morreu, o que aconteceu com Satanás e toda a sua administração? O texto diz, foram expostos publicamente. Diante somente do homem? Não. Diante de todo o universo. Satanás foi exposto publicamente. E aí, quando ele foi exposto publicamente, o que aconteceu no céu? Olhem o capítulo 1 de Colossenses. Verso 20. Prestem atenção agora à gramática do texto. Ok? Prestem atenção à gramática do texto que diz: e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, assim como as que estão na terra. Então notem que o texto não está dizendo que o sangue de Cristo uniu o céu e a terra. O texto está dizendo o quê? Que através do sangue de Cristo houve união no céu e união na terra. Olhem aqui Efésios, vai repetir esse mesmo conceito. Efésios capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Então estamos falando do sangue de Cristo, da cruz. Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, esses dois versículos nos diz que até a morte de Cristo existiu o que no céu? Se houve reconciliação na cruz, é porque existia o que antes disso? Desarmonia. Vocês conseguiram enxergar isso no texto? Através do sangue da cruz, reconciliar-se em si o que havia sido disperso, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então, o sangue de Cristo, meus irmãos, uniu também a divisão que existia no céu. Uma divisão ideológica. Os anjos diziam: mas será que Lúcifer não tem razão? O outro não, eu acho que não. Não, mas olha, realmente o ser humano não guardou a lei. Uma quantidade enorme de nossos irmãos aqui não guardaram a lei. Existia esse tipo de fomentar no céu. Por que existia isso? Porque existiam evidências. E as evidências que Lúcifer estava apresentando eram evidências sérias. Por isso que o livro A Verdade sobre os Anjos, na página 205, diz: é através da eficácia da cruz que os anjos são protegidos da apostasia. Se Jesus não tivesse morrido, esta dúvida que permeava a mente dos anjos iriam levá-los novamente a fazer o que no céu? A rebelião. Então a morte de Cristo na cruz não foi somente em pró ou para o benefício do homem, mas foi para o benefício também dos anjos, porque a dúvida estava ali, latente na mente deles. Porém, na cruz do Calvário, esta dúvida foi eliminada.
esta dúvida foi eliminada. Agora eu quero voltar a ler a declaração do desejado, a segunda parte. 761 diz assim: então o parágrafo anterior diz que na cruz os laços de simpatia entre os anjos celestiais e Satanás se romperam. Mas olhem agora a segunda sentença. Eu vou continuar a leitura. Todavia, Satanás não foi destruído. Uma vez que tudo ficou claro, por que Satanás não foi destruído? Os anjos não conseguiram perceber, nem mesmo na morte de Cristo, tudo o que se achava envolvido no grande conflito. Que declaração! Então, nem na morte de Cristo os anjos conseguiram entender plenamente todos os elementos envolvidos no grande conflito. Segue dizendo: os princípios em jogo deveriam ser ainda mais amplamente revelados. Ou seja, Deus quer que as coisas fiquem em panos tão limpos, que ele falou, não, vamos permitir que o conflito continue. Vamos permitir que o conflito continue. Pois nem mesmo na cruz a mente dos anjos foi plenamente esclarecida. Nem mesmo na cruz. E isto, meus irmãos, é muito sério. Sabem por que a mente dos anjos não foi plenamente esclarecida até hoje? Porque até hoje nós temos dado razão a quem? Por enquanto, nós ainda estamos dando razão a Satanás. Como povo, nós temos levantado a bandeira de quem? A bandeira de Satanás. Hoje nós até dizemos que não é possível guardar a lei. Isso é até o que está escrito nas nossas literaturas, que o pecado na vida do homem é um estado e não uma escolha. Nós estamos levantando a bandeira de quem? Do inimigo. E como é que nós vamos querer que a dúvida que ainda permeia, ainda que agora seja mínima na mente dos anjos, seja eliminada? Sabem quando esta pequena dúvida vai ser plenamente eliminada? Quando o universo celestial olhar para esse planeta e perceberem que existe um povo que está fazendo exatamente aquilo que Deus disse que pode fazer. E nesse momento até o próprio Lúcifer vai reconhecer que realmente Deus é justo. O fato é que ao longo da história, alguns personagens reivindicaram o caráter de Deus. Porém, Deus não espera em um indivíduo. Ele espera em um povo. Ele espera em um povo. Moisés é um exemplo de alguém que reivindicou o caráter de Deus. Moisés não se importava com sua própria honra. Moisés não se preocupava com a salvação da própria alma. Ele não se preocupava. Se eu desejo ser fiel para livrar-me do inferno e herdar o céu, eu já não vou ter acesso a ele. Já demonstro que a minha fidelidade é uma fidelidade egoísta, interesseira. Se eu tento abandonar uma vida de pecado para herdar o céu, isso se chama egoísmo. Quando Moisés se colocou diante de Deus para pleitear pela honra de Deus, o Senhor disse, Moisés, saia de lado que eu vou eliminar esse povo. Êxodo 32, essa história. Saia de lado que eu vou eliminar esse povo. Moisés imediatamente disse o quê? Senhor, não faças tal, porque eles vão falar mal do seu nome. Moisés se preocupou com o que ele se preocupou com o caráter de Deus. O que vão dizer os egípcios? Você sacou este povo para os destruir. E Moisés começou a pleitear e a insistir com Deus para que Deus não destruísse o povo. E Deus falou, eu vou destruir. Então Moisés falou, olha, se o Senhor quer destruir, peço, risca-me o meu nome do livro da vida que tem escrito, pois é melhor eu ir para o inferno do que ver o seu nome vituperado. Ou seja, ele considerou mais importante
reivindicar o nome de Deus do que a própria salvação. Êxodo 32, 32. Risca-me, peço-te, o meu nome que tens aí escrito. Esta deve ser a nossa preocupação. Não com o céu, jardim, árvore da vida, não. A nossa preocupação tem que ser o quê? Defender a honra de Deus. Defender o nome de Deus que encontra-se vituperado por nossa culpa, por nossa causa. Por isso que ao longo da história, ele nos deixou exemplos. Nós temos, por exemplo, o exemplo, chegou a ficar redundante, né? Mas nós temos o exemplo de Elias. Profetas e Reis, na página 116, diz assim: Deus estava preparando para enviar um dos seus mais poderosos profetas, Elias, o tesbita. E a irmã White diz que Elias é um representante daqueles que darão o alto clamor nos últimos dias. Ou seja, Elias é um tipo da última geração. Elias é um tipo da última geração. Enoque, Profetas, Patriarcas e Profetas, página 88 e 89, diz que Enoque foi um homem que alcançou plena santidade nesta vida, a tal ponto de Deus ter o tomado para si. E na página 88 diz assim: Enoque representa a qualidade de caráter que terá que desenvolver aqueles que viverão nos últimos dias. Enoque também representa a última geração, é um tipo da última geração. João Batista, o desejado de todas as nações, na página 100, diz que para cumprir o seu propósito, João Batista deveria ter perfeita constituição física, mental e espiritual. Por isso ele foi conduzido ao deserto. E na página 101 diz: João Batista representa aqueles que estarão vivendo sobre a terra nos últimos dias. João Batista também representa a última geração. E na página 102 do Desejado diz que ele aguçou tanto a sua percepção espiritual que ele pressentia a aproximação de Satanás. Quando Satanás se aproximava dele, ele sentia. E ele é um representante da última geração. O Desejado de Todas as Nações, na página 224, diz assim: ao proclamar a sua mensagem, eis que é vindo o reino de Deus, Satanás temeu pelo seu reino. Quando João Batista trouxe a sua mensagem, ele sacudiu as estruturas do inferno. E o texto diz que Satanás temeu pelo seu reino. Meus irmãos, um único homem conseguiu meter medo em Satanás. Ele temeu quando João Batista começou a pregar. O inferno balançou. Quando este representante da última geração começou a anunciar a mensagem da primeira vinda do Messias. E Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 321, diz: Deus não aceita como seus aqueles que têm uma mensagem suave. A nossa mensagem precisa ser mais forte do que a mensagem de João Batista. Mas a mensagem de João Batista fez o que com o inferno? Tremeu. Mas a nossa mensagem deve ser ainda mais poderosa. Será que nós estamos conseguindo entender isso? A mensagem de João Batista sacudiu as estruturas do inferno,
Porém, o Senhor diz que a nossa deve ser ainda mais poderosa. Então, se João Batista escolheu uma dieta e um local para viver que lhe fornecesse condições para alcançar o nível de poder espiritual que ele alcançou, não deveríamos nós, que precisamos exceder João Batista, termos uma dieta e um estilo de vida ainda mais apropriado? Porque se eu aplico o estilo de vida de João Batista hoje, eu vou alcançar qual nível? O nível que ele alcançou. Isso é lógico, né? Então, para eu superá-lo, uma vez que a minha mensagem precisa ser mais poderosa, o meu estilo de vida necessita ser mais singular do que o estilo de vida de João Batista. Olhem comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, verso 39. E todos estes, tendo crido, tiveram testemunho pela fé, porém não alcançaram a promessa. Verso 40. Provendo Deus algo melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Eles quem aqui no contexto? Os heróis da fé. Então, segundo esse versículo, todos os homens do passado, para serem aperfeiçoados e alcançarem a promessa, dependem de quem? Dependem de nós. Nós estamos entendendo a responsabilidade disso? O texto diz que se a última geração não cumprir o seu papel, o que acontece com os heróis da fé, os homens do passado? Eles não vão ser aperfeiçoados. A responsabilidade reside nas nossas mãos. E eu quero aproveitar nesse momento para fazer menção a uma citação extraordinariamente relevante. Testemunhos Seletos, volume 1, página 89, último parágrafo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa citação. Incide sobre nós maior luz do que incidiu sobre os nossos pais, os homens do passado, de maneira que não podemos ser aceitos por Deus hoje, prestando o mesmo serviço que eles prestaram, ou fazendo as mesmas obras que eles fizeram. Vocês conseguiram entender essa citação? Mas eu vou deixar claro. O que essa citação está dizendo é que eu preciso superar Elias, eu preciso superar Enoque e eu preciso superar a João Batista e superar todos os heróis do passado. Por quê? Porque sobre nós incide maior luz. De maneira que nós não podemos ser aceitos prestando o mesmo serviço que eles prestaram. O que é maior? Um tipo ou um antítipo? O tipo é o que vem primeiro. O tipo é a sombra. O cordeiro era o tipo de Jesus. O cordeiro era a sombra de Jesus. Jesus era o antítipo, o original. Então, o que é maior, o tipo ou o antítipo? O antítipo é maior. Elias foi o tipo ou o antítipo da última geração? O tipo. Enoque foi o tipo ou o antítipo? João Batista, o tipo. Se nós somos o antítipo, então logo nós devemos ser maiores do que eles. Meus irmãos, isso é muito simples de entender. Com o passar dos anos, o que tem aumentado? A iniquidade. Se a iniquidade tem aumentado expressivamente, a qualidade da nossa fé e caráter deve crescer proporcionalmente. Por isso que o texto ele é enfático e direto. Incide sobre nós maior luz do que incidiu sobre os homens do passado. De maneira que não podemos ser aceitos por Deus prestando
o mesmo serviço que eles prestaram. Por que isso? Por que é dessa maneira? Porque naqueles dias eles prestaram um serviço equivalente à iniquidade que existia naquela época. Eles fizeram frente àquele nível de iniquidade. Hoje a iniquidade está aqui. Se eu for fazer frente com a estatura que eles alcançaram, olha só, seria desproporcional. Então, à medida que a iniquidade vai aumentando, o povo de Deus em poder precisa crescer também. Profetas e Reis, na página 626, diz assim: muita luz jorrou de Sião, grandiosas coisas foram ditas dos patriarcas e profetas. Toda esta luz se acumulou e hoje vivemos embaixo do todo. Aí vem a pergunta: que tipo de cristão, então, não deveríamos ser? Uma vez que nós vivemos em uma luz acumulada. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 115, também diz a mesma coisa. Vivemos embaixo de luz acumulada de séculos. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339, repete a mesma coisa. Diz ali que todas as histórias diz assim, a Bíblia guardou e ajuntou todos os seus tesouros para os últimos dias. Hoje vivemos embaixo do todo. Se nós vivemos embaixo do todo hoje, que tipo de cristão nos convém então ser? E talvez nesse momento você possa pensar: estou simplesmente perdido. Se eu ainda não conseguir chegar nem no joelho de Elias, como é que eu vou passar dele? Se eu ainda não conseguir chegar nem na panturrilha de Enoque, como que eu vou passar dele? Se eu ainda estou abaixo da sola do pé de João Batista, como que eu vou passar dele? Aí a resposta também é simples. Comece a fazer o que esses homens faziam. E nós vamos perceber que o crescimento vai vir. É inevitável, é a lei da causa para o efeito. É a lei da causa para o efeito. Quando nós batemos, o que diz a promessa? Abrir-se-vos. O fato é que nós, como povo de Deus, estamos dormindo. Vamos ser francos e não precisam responder. Quantos de nós aqui têm procurado ter a vida de João Batista? Devemos ser mais, mas hoje, quantos têm procurado ter a vida de João Batista? O Patriarcas e Profeta diz que, ali na página 86, 87, se referindo a Enoque, lá nas últimas linhas, diz assim: a meditação de Enoque, dia e noite era o amor de Deus revelado em Jesus. E ela diz que muitas vezes ele se retirava para pontos isolados, onde ninguém sabia onde ninguém sabia o local, escondido, para fazer o quê? Meditar. Quantos de nós fazemos isso? Eu quero ler uma declaração de testemunhos para a Igreja, volume 2, página 508. Diz o seguinte: a majestade do céu, enquanto empenhado no seu ministério, orava muito. Frequentemente, enquanto seus discípulos dormiam, ele debruçava-se em cima de uma rocha e passava a noite inteira em oração. Muitas vezes, Jesus não dormia. Toda noite, enquanto os seus seguidores estavam dormindo, o divino mestre estava orando. O gelo e o orvalho acumulava sobre a sua cabeça, enquanto ele seguia a noite toda, encurvado, suplicando em oração. Ele deixou esse exemplo para que os seus seguidores o fizessem. Será que temos orado? Por que Jesus venceu como ele venceu? Porque ele buscou como ele buscou. Meus irmãos,
Muitas vezes, a correria do dia a dia não nos permite passar nem 10, 20 minutos em oração. Estes homens do passado não passavam medíocres 10, 20, 30 minutos em oração. Isso é mediocridade. Porque quando nós namoramos, nós passamos a noite inteira do lado da namorada e não sentimos nem sono. E o mosquito pode juntar todos os mosquitos do mundo que eles não atrapalham. Olha, se colocar um rapaz sentado aqui e a moça aqui, com 2 goteiras na cabeça dos dois, aquela goteira não vai incomodar. Ainda mais se for no começo. Vai ficar ali pingando. Tuque, tuque, tuque. Eles não vão nem sentir. Mas para orar tudo incomoda. Para orar até aquele pernilongo que passa, você já está desconcentrado. Eu tenho um amigo que tinha um sonho de dar um beijo numa moça lá que era vizinha. E teve um dia lá, ele tocou essa moça num trilho lá dos bois e acabou que ele deu um beijo na moça, um beijo de meia hora, na beira de um rio. E ele falou assim, rapaz, depois que ela foi embora, eu olhei para minhas pernas, ele estava de bermuda. Ele falou que as pernas dele pareciam um pé de jabuticaba maduro. Jabuticaba é aquelas frutinhas pretas. Os pernilongos sugaram quase o sangue dele todo e aquelas pelotas enormes. E ele falou que nem sentiu. E é assim, quando nós estamos fazendo algo que é demasiado prazeroso para nós, para a nossa carne, para o nosso sistema sensorial, nós ficamos com sono. Falo especialmente aos casados. Olha, o sono desaparece aqui, fica igual um coco de lúcido. Por quê? Porque é o campo do nosso interesse. É o campo do nosso interesse. Nós temos condições de passar 8, 10 horas no nosso trabalho. É o campo do nosso interesse. Por que nós não passamos 8, 10 horas, então, ajoelhados orando? Não conseguimos. Esta é a verdade. Mas nós não conseguimos. Tentem um dia passar 5 horas em oração. Proponha esse desafio. Tentem passar 5 horas em oração. E vocês vão ver que quando chegar 1 hora, nós já vamos estar divididos com os pensamentos. Aí eu tenho que terminar logo porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, a falta de poder que hoje experimentamos é o resultado da nossa falta de busca apropriada. Na época da Reforma Protestante, na América do Norte, tem um reformador que eu me esqueci o nome dele, mas ele tinha o costume de todos os dias pela manhã deslocar-se do seu lar até uma meia encosta de uma montanha. Era uma pedra grande que fazia uma meia encosta. E ali pela madrugada ele se colocava em oração. E nos é dito que enquanto ele não tinha certeza que naquele dia ele tinha alcançado a aprovação de Deus, ele não saía dali. E ainda que tivesse caindo neve, ele não ficava na sua cama. Ele não tinha que travar lutas mortais com o travesseiro e a coberta. Ai, Senhor, eu quero orar, mas está tão quentinho que eu vou orar aqui mesmo. Aí ora 1 minuto e dorme. E a coberta nos vence. Meu irmão, se a coberta está me vencendo, como que eu vou lutar com o diabo? Eu já vou ser um derrotado. Ele passava a madrugada inteira, ainda que tivesse caindo neve ali orando. Um ser humano. Deus precisa de verdadeiros guerreiros, homens e mulheres que sejam cristãos machos mesmo, corajosos. Homens que possam dizer como Lutero, quando estava indo para a dieta de Worms, Grande Conflito, página 53. Então diziam para Lutero, não vá a Worms, Lutero, que eles vão te queimar. Lutero intrepidamente respondia, ainda que se acendessem chamas de Worms a Wittenberg, cuja altura atingisse o céu, eu caminharia sobre essas chamas, compareceria naquela dieta, entraria pela mandíbula daquele hipopótamo e quebraria todos os seus dentes. E ainda que cada telha daquela cidade fosse um demônio, eu entraria ali si mesmo. Este foi um homem que tinha uma luz limitada. História da Redenção, na página 349, diz, Lutero, ali está um homem que não temia nem a face de homem, nem de demônios. Será que Lutero tinha que lutar com o travesseiro?
com a cobertinha quentinha, e eu temo que sejamos pegos desprevenidos. Por isso que nós precisamos urgentemente aplicar em nossa vida tudo aquilo que Deus, o médico dos médicos, deixou prescrito para o nosso crescimento. Eu tenho um problema com mulher, alguém pode dizer. Eu não quero trair a minha esposa, mas eu sou muito tentado a isso. É simples. Se enfia num lugar onde você vai ver menos mulher, não vai à praia. Mas o meu computador é uma tentação. Quando eu vejo, eu já estou vendo pornografia. Simples. Joga ele na parede com bastante força e corta a internet. Sabem, é assim que se resolve os problemas. Jesus diz que devemos fazer o quê? Quando alguma parte do nosso corpo nos faz tropeçar? Cortar. Cortar é algo doloroso. É algo doloroso. Se o meu trabalho me faz pecar, perde as contas. Se o meu vizinho me faz tropeçar, muda de casa. Mas o que nós não podemos fazer mais é condescender com o pecado. Porque se nós continuarmos a condescender, seremos presas fáceis. Meus irmãos, diante de nós está um conflito que nunca existiu. Quando nós estudamos o grande conflito, depois vocês leiam a página, por exemplo, 218 do grande conflito, a página 239, a página 240 também. Por exemplo, a página 240 diz assim que... Há um mosquito tentando ser engolido. A página 240 do grande conflito diz, tem uma história ali no primeiro parágrafo, muito linda, que a dieta romana capturou uma família porque eles foram acusados de orarem. Foram acusados de orarem. Perguntaram então à criança, o que vocês fazem em secreto? Oramos. E o que vocês falam nas orações de vocês? Nós pedimos a Deus para abençoar as nossas famílias, os nossos líderes religiosos, que era o próprio papado ali, abençoar os nossos monarcas. E a irmã White fala que a oração comoveu mesmo os membros da dieta, mas o pai e um dos filhos foram cremados, vivos. Seguindo o texto, diz assim, que moças que nunca tinham conhecido um homem, caminhavam com tanta elegância e com tanta felicidade para a pira onde seriam cremadas, com o mesmo sentir que tem uma mulher quando caminha para um altar para encontrar-se com seu esposo. Este era o sentir daquelas moças quando estavam indo para onde? Para serem cremadas. Outras, diz o texto, que desciam ao fundo das covas onde seriam enterradas vivas, como se estivessem indo para a sua cama para descansar. Olha o sentir dessas pessoas. Olha o sentir dessas pessoas. E nós precisamos alcançar isso. Alcançar o estágio de ver um filho, ainda que seja pequeno, ser cremado. E ao invés de covardemente começar a gritar, espraguejar, dizer, aquele é o meu filho. Aquele que está depondo o sangue como mártir é o meu filho. É isso que Deus espera da última geração. Nada de chiliques e escândalos. Pessoas que tenham uma fé inabalável. Porque na Idade Média, meus irmãos, muitas crianças morreram. E os pais e as mães diziam o quê? Não renegue a sua fé. As nossas crianças hoje estão despreparadas. Leiam a história dos valdenses. Diz o texto, ali no segundo e terceiro capítulo do grande conflito, que as crianças valdenses eram preparadas desde pequenas para serem mensageiras de Deus, fiéis e possivelmente terem um destino de mártir. Aquelas crianças eram crianças poderosas, porque elas tinham pais poderosos. As crianças de hoje são mais fracas, porque as crianças de hoje têm pais mais fracos. Contudo, Deus quer
reverter esse quadro. E é por isso que ele trouxe cada um de nós aqui até este local, para nos informar que diante de nós está um grande conflito. E ele depende de cada um de nós. E que para sermos soldados devidamente habilitados, assim como os soldados do passado, nós precisamos aplicar todos os recursos que estão disponíveis a nós. E assim daremos o testemunho que essas pessoas deram. Não se intimidem diante do alvo. Na verdade, o alvo é maravilhoso. Na verdade, é extraordinário sabermos que existe disponível para nós poder para sermos semelhantes a quem? Ao próprio Cristo. Na verdade, meus irmãos, os 144 mil vão ser 144 mil Jesus que vão caminhar por essa terra, porque eles vão refletir o caráter de Cristo perfeitamente. Perfeitamente. Nós vamos ver isso nos próximos estudos. E quando isso acontecer, este mundo vai explodir em um alto clamor. E Deus deseja que cada um dos que aqui estão presentes façam parte deste grande movimento. Talvez hoje nos encontramos em uma situação de estarmos fracos, mas Deus nos ajuda. Nós não somos deixados a batalhar sozinhos. Ele se compadece de cada debilidade nossa e Ele estende a sua mão para nos auxiliar em cada uma das nossas fraquezas. Nós não fomos deixados a batalhar sozinhos. Não somos filhos órfãos. Temos um Pai que zela por nós. Naquilo que fomos frágeis, podemos contar com o auxílio do Espírito Santo. Porém, nós precisamos nos colocar em um ponto favorável para que Ele possa atuar na nossa vida. O Espírito Santo é o helicóptero que vai nos salvar. Porém, é nosso dever ir até uma clareira para sermos vistos. Senão, Ele não vai nos enxergar. Deus conta com cada um de nós aqui, meus irmãos. Realmente conta. O que dizem por aí? Jesus vai voltar independente de qualquer coisa. Isso é mentira. Ele vai voltar para buscar quem se não estiver preparado? Ele vai voltar quando tiver alguém preparado para ir ao céu. Então Ele conta com cada um de nós. Ele espera em cada um de nós. Façamos a nossa parte em apressar a vinda de Jesus. Esse é o desejo de Cristo. Esse também deve ser o nosso desejo. E que ele possa ser real no nosso coração. Amém? Eu convido cada um agora a nos colocarmos de joelhos e clamarmos por auxílio nesse momento. Grandioso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus. Querido Pai, como é bom saber que nós temos promessas maravilhosas que indicam que podemos ter uma vida tão gloriosa quanto os homens do passado. As histórias destes homens enchem o nosso coração de alegria. E como é bom saber que nós podemos escrever semelhantes histórias e até histórias recheadas de mais poder. Tome a cada um aqui, querido Pai, que está nessa noite aqui presente, cada líder de família, que está aqui talvez com um coração ansioso, preocupado, desejoso de ser tudo aquilo que foi dito que devemos ser. Pai amado, auxilia, pois a sua palavra diz que o seu braço ainda está estendido. Ajuda-nos a segurar em suas poderosas mãos e dela não nos desgarrarmos.
Proteja, Senhor, cada um aqui presente. Derrama a abundância do seu Espírito para suprir aquilo que ainda temos sido falhos. E assim darmos um testemunho que vai inundar este mundo com a glória de Cristo Jesus. Sê com cada um de nós, querido Pai. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.